de agradecer a presença dos senhores aqui, de todos aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje nós estamos promovendo este evento, e é um evento que combina duas dimensões, uma dimensão técnica, uma ação de apresentação de um produto desenvolvido pelo sistema LabX, que é a versão do HydroFlow, e há também uma dimensão de comemoração, na medida que nós, nos últimos 2 anos, estivemos num processo de transferência da nossa antiga unidade, que era a Faculdade de Geologia, e hoje o sistema LabX é um núcleo de trabalho que se integra ao Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, o IFHT, e nós, ao longo desse período, um período de difícil movimentação, por uma série de instruções, e que não nos deu tempo sequer de fazer esta pequena parada e nos olharmos agora como entes de uma nova unidade acadêmica. Então, essa apresentação de hoje, ao final, nós convidamos a todos os presentes a um brinde a essa situação de apresentação e lançamento dessa versão do software e também essa nossa apresentação oficial como membros do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologia. É também motivo de muita satisfação para nós essa possibilidade de estar trazendo a público um produto que representa um dos grandes desafios hoje da universidade, que é a contribuição à inovação tecnológica. A universidade, ela, por definição, tem que ter um papel de protagonismo no desenvolvimento de tecnologias, e nós que desenhamos desde o início o sistema LabX para ser uma entidade acadêmica plena, ou seja, desenvolver todo o conjunto de atividades que são típicas do ambiente de instituições de ensino e pesquisa, pesquisa, extensão, temos nessa vertente da construção de soluções, da busca de inovação, um dos nossos alvos, né, mais sensíveis e mais perseguidos. A universidade, ela precisa não somente capacitar as pessoas, e capacitar aqui no sentido não de treinar, não é um treinamento. A universidade tem por obrigação de educar, de introduzir não só a funcionalidade do conhecimento, mas dar a este estudante, a todos aqueles que procuram a universidade, a capacidade de pensar autonomamente, dali para frente, desenvolver e contribuir para o aprimoramento daquele conhecimento que ele está recebendo. E hoje, com grata satisfação, nós vamos apresentar um produto que vai nessa trajetória, né? A gente brinca, né, no nosso galpão de criação, na nossa oficina de soluções. E, por fim, para que a gente não atrase ainda mais a apresentação do software, é uma situação que, para mim particularmente, e vivo aqui na universidade há muito tempo, é uma situação particular que me alegra tremendamente, que é o fato de produto tecnológico, este software, ter sido pensado originalmente, né, o desafio intelectual, a inquietação intelectual foi do Zé Augusto, né, mas essa versão que apresentamos hoje contou com a colaboração do Alexandre, que é um analista de sistema, é um membro do staff, né, da diretoria de informática da universidade, que está, felizmente, sendo incorporado à equipe do LabX, estabelecendo uma sinergia que, por incrível que pareça, não é muito comum na universidade. Né? A universidade, que é o lugar da razão e do conhecimento,
ainda estabelece, talvez não todas, mas eu não diria que seria tão raro assim, ainda estabelece uma certa hierarquia, né? Quer dizer, os docentes seriam um pouco homo sapiens e os técnicos administrativos homo habilis, ali assim, um pouquinho abaixo, né? E nós temos essa situação de termos um espaço ou pensarmos uma maneira de exercer a nossa função na universidade, onde a moeda fundamental é a competência e a capacidade de elaboração e de produção de soluções e de novos conhecimentos, e, é claro, ao final, a nossa obrigação de transmissão desse conhecimento. E é essa obrigação de transmissão que me faz agora passar aos verdadeiros responsáveis pelo sucesso, né, que temos alcançado no sistema LabGIS, Zé Augusto Sapienza, que eu acho que todos que trabalham nessa área, de alguma maneira, já o conhecem, né? E, com prazer, volto a dizer, introduzimos agora o Alexandre nessa trajetória, e eu espero que esta seja a primeira das muitas situações de desenvolvimento de produtos, que eu convido a todos os nossos parceiros, né, que ao longo desses anos têm cooperado intensamente no desenvolvimento do nosso projeto, que contribuam com provocações intelectuais, com situações reais, para que a gente possa, então, multiplicar essas atividades. Mais uma vez, muito obrigado a todos e gostaria de agradecer à Faculdade de Geologia pela cessão do espaço e a todos aqueles que têm contribuído com o nosso trabalho aqui. Certo? Obrigado, Rui. O uso do mic aqui é para que o áudio possa ser transmitido. Bom dia outra vez. Olá. Eu vou apresentar aqui o Hidroflow, a ideia básica atrás. O Hidroflow ele tem dois valores embutidos. A parte acadêmica, que é a solução, é o novo algoritmo, a nova forma de pensar, tá? E tem a solução no sentido do software, né? O software para ser utilizado pelo grande público, etc. A minha apresentação aqui não vai ser ter tanto a parte acadêmica, computacionesca, até um tanto assim enfadonho para quem não é da área. Eu vou explicar mais a ideia básica atrás aí, como é que a gente pode utilizar, aplicar e desenvolver em cima do Hidroflow. Então, esse software está no contexto do SIG, do dado geográfico. Eu vou falar um pouco mais à frente. Ele trabalha essencialmente com shapefiles, tá? Um formato bastante usual aí em SIG, né? No ArcGIS, no QuantumGIS e tantos outros. Tá? Então, você tem toda aquela questão embutida no SIG, da precisão, da projeção cartográfica, do dado. Isso tudo está dentro aí dessa discussão do Hidroflow. E a gente tem essa representação básica, esse é o insumo básico que o software lida, tá? Que é uma rede de drenagem, aqui eu tenho rios conectados com outros rios, etc. Isso aqui é a bacia do Rio Turvo, é uma bacia especial nessa linha de vida aí do Hidroflow. E, então eu tenho aqui os segmentos dos rios, das drenagens, associadas, conectadas através de foz, alternas nascentes, o exutório, a bacia, enfim, sistema básico aí de uma bacia hidrográfica, só na sua representação da rede de drenagem. E são duas ações básicas que o software faz: associar fluxo, que eu já vou explicar um pouco mais a fundo o que é, e fazer um ordenamento, uma hierarquização através aí dos métodos de Orton-Strahler, que é mais conhecido só como Strahler, e Shreve também. Vou falar um pouquinho mais sobre esses dois pontos básicos. Então, quando a gente cria a nossa rede de drenagem aqui, no fundo, cada linha dessa é uma sequência de pontos, uma sequência de vértices, né? E esses vértices são associados, ele tem uma ordem. Então, tem o vértice 1, 2, 3 e 4. Normalmente, o fluxo de escoamento do rio é dado por essa ordem dos vértices. Tá? Então, se eu tenho aqui
nesse caso, vértice 1, 2, 3, 4, então o fluxo aqui é necessariamente da esquerda para a direita, tá? Então essa aí é uma convenção. Não é a única maneira de se fazer isso, mas é a maneira mais usual, tá? Então o software, ele vai examinar a rede, tá? E vai, quando necessário for, alterar essas ordens. Então, se por exemplo, o software percebe que essa ordem aqui está equivocada, ela está invertida, né? Então, ele vai e altera o vértice 6 vira 1, o 5 vira 4, o 4 vira 3, assim sucessivamente. No caso, numa estrutura desse tipo, que é o mais usual da gente encontrar, que quando essas linhas são vetorizadas, são construídas, normalmente não se atém a essa questão qual é o fluxo do rio, né? Então se cria a linha, às vezes, no seu fluxo certo, às vezes não. Essas setinhas pretas aqui, nesses canais, indicam que, por exemplo, eu tenho alguns certos e outros não, né? Então, essa é uma das coisas que o software faz. Ele vai examinar essa rede daqui e vai acertar alguns fluxos que tiverem invertidos, ou seja, a gente vai estar codificando corretamente o fluxo do rio junto à geometria, né? Geometria lapelinha. E a segunda coisa que ele faz, então, é um ordenamento dos canais. Isso aí é uma análise, digamos, clássica, digamos, tradicional, com esse tipo de dado. Então, a gente associa a ordem 1, 2, 3, etc., aos canais, né? Necessariamente, esse ordenamento é muito usual aí dentro de estudos hidrológicos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as aplicações, alguns slides à frente. Então, você determinar o fluxo e dar essas ordens, né? O fluxo em si você pode utilizar para fazer uma série de análise de rede, análise de gráfico. Então, eu quero saber onde estão as nascentes, qual é o rio conectado em qual, etc. Então, tem uma série de análises espaciais que é necessário que você tenha esse fluxo codificado junto à sua linha, né? Então, você pode utilizar o Hydroflow. E modelagens de superfície, principalmente escoamento superficial, tá? Você precisa, em muitos casos, eu vou dar um exemplo até um pouco mais à frente, de como a gente pode aplicar aí, como a gente precisa do fluxo associado para algumas análises de superfície dentro do sistema de informação geográfica. Agora, a ordem esclarecida tem várias aplicações. Identificação dos canais de ordem 1, que você, por exemplo, costuma ter todo um trato especial na parte ambiental, por exemplo. Então, você determinar a ordem máxima, a bacia por ordem 5, por exemplo. A ordem máxima do tubo, se eu me lembro bem, é 6, eu estou na dúvida, tá? Se é 5 ou 6, mas enfim. Aí, por exemplo, o turbo, supondo que seja 6, aí eu vou escolher dividir em subbacias, por exemplo, de ordem 3, ordem 2, ordem 4, tá? E assim vai. E uma série de estudos, inundação, erosão, todos aí processos de escoamento superficial, essencialmente, né? E a motivação inicial do Hydroflow é que em 2004 eu estava como técnico nesse grupo do LabGIS e me colocaram para fazer uma hierarquização na mão. Eu já estava no início da graduação de computação, eu demorei algumas tardes aí, fiz na mão, colocando ordem 1, ordem 2, etc. Mas eu fiquei pensando se não seria possível fazer isso de uma maneira automática, sistematizada, que não fosse na mão, até porque existe a questão da falha do homem, às vezes você está com sono, etc. Então você tem aí a possibilidade da falha humana. Eu fiquei pensando, matutando, e que aí, mas a motivação hoje já é outra. Eu creio que com o crescimento da escala da produção de dados, com o crescimento da utilização do SIG, etc., você precisa de análises espaciais mais simples também, que você consiga agregar informação adicional de uma maneira mais fácil. Não adianta eu ter mais dados,
adianta assim, não adianta tanto eu ter mais dados, ter mais software, mas eu não ter uma capacidade de processamento, de geração de novas informações de uma maneira também mais simplificada quando for possível, né? Então essa aí, creio que hoje é a grande motivação do Hydroflow. Falando um pouco mais computacionesco, mas é só nesse slide aqui, o software tem duas fases, tem dois grandes esforços, tá? A primeira fase é a determinação da topologia, que é saber quais canais se ligam em quais outros. Normalmente, KML, DXF, Shapefile não representa explicitamente essas conexões. Você pode saber se, por exemplo, você faz lá um processamento para conseguir identificar quais são os rios conectados em quais, tá? Mas explicitamente isso não está junto ao próprio dado. Existem, por exemplo, estruturas dentro das soluções de banco de dados espaciais, da Esri, do PostGIS, etc., que são próprias, e quando você bota aquele dado ali dentro, né, o próprio banco automaticamente analisa quais são os rios conectados em quais, etc., porém essas são estruturas ainda pouco utilizadas, tá? Normalmente, essas redes não têm essa associação. Então, a gente precisa analisar, saber qual é o rio conectado e qual, de uma forma eficiente, tá? Eficiente para que a gente não gaste tempo, para que a bacia, por exemplo, não seja grande e demore horas, né? Então, a gente tem esse grande esforço aí, que é essa determinação da topologia. Depois a gente cria uma árvore B, que é uma estrutura clássica, desculpa, uma árvore binária, perdão, estrutura clássica dentro da computação, a gente faz um processamento dessa árvore em pré-ordem. Tá? Isso aí são os termos computacionescos, mas eu vou dar uma explicação que não precisa passar por esses termos. Tá? Isso aí é para quem interessar mais. Então, fazia a topologia e, mais uma vez, termo técnico, a gente usa algoritmo de varredura do plano, tá? Para determinar de maneira eficiente essa topologia, saber quais rios estão conectados em quais, tá? Depois disso, o grande segredo é você dar o exutório, tá? Dando o exutório e a rede, o software consegue fazer o resto sozinho, tá? O exutório precisa ser informado porque ele é o único ponto, tá? É a única extremidade que não é nascente. Todas as outras aqui elas são nascentes. Ele não. É a única que não é. E a partir dele, então, eu tenho todas as informações necessárias para tanto determinar fluxos, como também determinar as ordens. Então, por exemplo, eu parto aqui o exutório, vou a sentido da montante, tá? Eu sei, dado o exutório, eu sei que o fluxo desse rio, desse segmento, na verdade, né, só pode ser esse. Né? Pode ser para o exutório. Eu posso andar, então, no sentido da montante, dou um passo. Né? E quando eu tenho essas confluências, eu sei que um fluxo diverge, um fluxo sai e dois fluxos chegam. Como eu já sei qual é que sai, eu já sei, dado meu passo anterior, então logo esses outros dois só podem chegar. Né? E aí eu vou andando, tá? Eu ando sempre nesse sentido, porque eu já tenho essa topologia, já sei quais rios estão associados a quais outros, né? Conectados a quais outros. Eu vou andando, então, determinando os fluxos, e quando eu chego em todas as nascentes, eu terminei o fluxo. Tá? Cheguei, então, andei toda a bacia. E aí eu faço um movimento jusante para determinar as ordens. Então eu vou, cada nascente, então eu dou um passo. Eu ando um passo, um segmento. No caso aqui é a ordem do Strahler, Orton Strahler. Tá?
Aí eu dou um passo, então, em todos, né? Então é ordem 1, ordem 1, ordem 1, ordem 1. Entretanto, eu só posso classificar os outros canais se eu tiver classificado todos os canais no sentido da montante. Então por exemplo, eu vou poder, no próximo passo, observe aqui, eu consegui determinar a ordem desses dois de ordem 2, né? Entretanto, eu não consegui andar em alguns outros segmentos, né? Aí eu dou esse passo, eu dou mais um, que eu posso dar agora, que eu tenho todos a montante, mais um, ordem 2 também, e por último, pronto, cadê? Então essa aqui é a ideia básica. Só para voltar a fazer um retrocesso, o exutório eu vou caminhando a sentido da montante, terminando os fluxos, tá? Até chegar todas as nascentes, depois eu vou a jusante. Para determinar as ordens. No caso aqui, ordem estável. Ok? O algoritmo não faz necessariamente assim, porque assim não é computacionalmente eficiente, mas essa é a ideia básica. Eu, quando coloquei no papel e pensei, né, eu pensei assim, aí depois eu parti, como é que eu posso fazer isso computacionalmente eficiente, etc, 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 que é outro passo. Né? Mas essa aí é a ideia básica. Então, a diferença dessa solução para outras, é que dispensa dados altimétricos. Tá? Eu não preciso, eu fui aqui olhando as conexões, etc. Eu em nenhum ponto precisei saber a altura, nem nada disso, só pela topologia da própria rede. Tá? Ele é totalmente automático, dado a rede e o exutório, né? E ele tem esse passo a mais, aí, um passo anterior de cálculo dessa topologia, já que a gente não costuma representá-las aí nesses formatos mais usuais. Né? Efeito de comparação, tá? Outros aplicativos como eles costumam a fazer hoje. Geralmente em cima de análises de superfície, análises de modelos digitais de terreno hidrologicamente consistido. Eu vou dar os passos básicos aqui só para efeito de comparação. Quem já usa já sabe já como é que é. Mas, enfim, só os passos básicos, que essa, pelo menos até onde eu sei, é a única maneira, nesses softwares mais usuais de SIG, de você ter uma rede ordenada e com fluxo associado. Tá? Então, passo 1, eu preciso de uma interpolação, se eu já não tenho o meu MDT pronto. Eu posso ter, por exemplo, o meu MDT do SRTM, por exemplo, mas eu posso também bem criar a partir de curvas de níveis e pontos cotados ou dados de laser. Né? Então, eu preciso, passo 1, uma interpolação, se eu já não tenho o MDT. Passo 2, remover as depressões, que é um ajuste necessário, tá? Que você acerta depressões que são muito oriundos de erro o próprio dado do próprio MDT. Isso pode dar algumas distorções consideráveis na sua superfície, dependendo aí da qualidade dela. Passo 3, cálculo do D8, que aí cada corzinha dessa é uma direção de escoamento superficial, tá? E o escoamento superficial, cada cor dessa é uma direção. Você tem 8 possíveis direções, 4 ortogonais e 4 diagonais, né? Fazendo a rosa dos ventos equivalente, né? Mas norte, sul, leste, oeste, mas também sudoeste, noroeste, sudeste e nordeste, tá? 8 direções possíveis. E aí, então, você faz o acúmulo de fluxo, que dá um resultado mais ou menos assim. É natural que aonde você tenha rios, principalmente de ordens altas, você tem um alto acúmulo de escoamento superficial naquela célula. E aí, com base nesse produto, então, você usa um limiar de corte para dizer, olha, se tiver acúmulo de fluxo acima de 100 células, 500 células, por exemplo, eu vou considerar que é um rio. Aí eu faço esse corte que depende do meu julgamento, tá?
Identifico segmentos, hierarquizo, converto para vetor. Então, total de 8 passos, você vai ter a rede equivalente à do Hydroflow, tá? Só que ainda há uma questão a mais. Essas drenagens aqui são aproximadas. Não tem a mesma qualidade dos rios mapeados. Por exemplo, aqui, ó, em vermelho são os mapeados, tá? São os mapeados, e o em azul aqui são os inferidos, os aproximados, né? Através daqueles 8 passos anteriores, tá? Então você faz 8 passos, precisa lá do seu MDT, você tem que fazer acúmulo de fluxo, etc. Você chega em uma rede, tá? Que não é não tem a mesma qualidade da sua rede mapeada, tá? Mesmo que eu escolha outro corte, né? Porque esse corte aqui, nesse exemplo que eu fiz, um pedacinho a bacia do tubo, eu usei 500. Se eu escolhesse, por exemplo, 100, tá? Você muda essas linhas em azul, você aumenta a capilaridade dela conforme você diminui esse corte. Entretanto, você sempre vai ter algumas áreas que vai faltar rio, alguns que vão até sobrar caso você bote aí um corte muito baixo. Ou seja, não tem a mesma qualidade. Enfim. A observação é que essa área, analisar escoamento superficial, tem várias aplicações. Aqui eu só estou apresentando a questão do contexto para esse software. Tudo bem? Mas tem várias outras aplicações que você faz de escoamento superficial, não é só para fazer essa inferência de rios, não. Tá? E uma outra questão é que na hora de se criar esse MDT-HC, foi feito lá no passo 1, aqui, nessa interpolação, você tem a opção de fornecer os rios mapeados, tá? Para que você tenha uma superfície de melhor qualidade, tá? Que ele vai respeitar a calha, o rio, etc. Só que esses rios mapeados têm que ter o fluxo associado certo, coisa que o Hydroflow faz. Então, apesar de ter uma maneira equivalente de chegar ao resultado, né, o que muda essencialmente é a entrada. Você consegue, através desses 8 passos aqui, gerar canais aproximados, mesmo você não os tendo mapeados, tá? Partir só aqui das curvas de Nib ponto, você chega aqui, por exemplo, a esses canais. Entretanto, quando você tem esses canais mapeados, eles têm melhor qualidade do que esses aproximados. E um dos produtos que você pode criar, você pode fornecer para gerar um MDT-HC com mais qualidade é exatamente os rios mapeados com fluxo. Então, não é bem equivalente, né? O foco, o target é parecido, mas esse meio, o input, o caminho que você faz é totalmente distinto. Então, ele lida com shapefiles, você só precisa fornecer a rede, tá? Essa rede aqui é uma rede como grafo, e como grafo ela não aceita corpos hídricos, lagos, rios de margem dupla, você necessariamente só tem que representar os fluxos, você só pode ter as linhas, né, os segmentos. Essa é uma das formas de representação da sua rede, né? Não é necessariamente, como eu posso dizer, a representação topográfica estrito sensu, tá? Já que você não tem os canais de margem dupla e nem corpos hídricos, e você precisa fornecer esse exutório, já que ele é a exceção, né? A única extremidade que não é nascente. Então, como alternativa, você pode fornecer também o limite da sua bacia, que aí o software, ele presume, ele deduz, cadê aqui? Deixa eu voltar um pouquinho. Ele deduz que o único ponto onde a margem da bacia pode tocar a rede é exatamente no exutório, aqui no ponto em laranja. Tá? Então você também pode fornecer o limite da bacia só como
facilidade, na verdade. Né? Um requisito para que você use o software. Controle de qualidade sobre a sua rede, drenagem. Então, você precisa ter lá os segmentos conectados certinho, etc. Nem sempre a gente tem isso. Né? Então, você tem essa necessidade, de fragmentar os segmentos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você segmentar os segmentos. Segmentar o segmento ficou feio, né? Você segmentar as suas drenagens, né? A cada afluente você quebra essa linha, são várias linhas, na verdade, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, o canal principal. Eu quebro ele em cada foz, tá? Em cada afluência dele, na verdade. Ok? Eu preciso dessas linhas corretamente conectadas para que o software possa executar a sua análise com assertividade. Se o software encontra algum erro ao longo do processamento, ele vai avisar, olha, segmento número tal e tal, relação esquisita, errada, correta. Tá? Aí o próprio usuário precisa ir lá acertar a topologia. Ok, então vamos à demonstração do Alexandre e após eu faço um fechamento, a gente abre para perguntas. Por favor. Ok. Bom dia a todos. Eu não vou falar muito, até mesmo para honrar minha posição de técnico, mas eu gostaria de só fazer um agradecimento ao LabGIS, porque tentei outras vezes fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de parceria na universidade, e o único lugar que as portas foram abertas para mim pelo LabGIS. Então acho que cabe um agradecimento à oportunidade de fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora. Eu comecei a minha carreira como técnico no Instituto de Pesquisa, Instituto de Engenharia Nuclear, trabalhando no laboratório de física. Então, para mim, era muito comum conviver com pesquisadores, né? E eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos como técnico, e eu, na época, percebi que era interessante essa parceria. Eu tinha identificado já a funcionalidade dessa parceria. E aqui na universidade eu tentei fazer, e há 2 anos que estou com esse trabalho, que estou muito satisfeito. Bom, vamos à demonstração. O Hydroflow já está aberto aqui. E a tela inicial dele não difere nada da versão anterior. Está de propósito, né? Eu tentei manter a mesma similaridade. Vou mostrar aqui. Bom, eu usei o córrego do surdo porque ele é pequeno e eu criei umas versões com os errinhos de propósito para justamente mostrar como é que ele se comporta na apresentação dos erros que o José Augusto comentou. Então, esse é o modelo que ele chama de canônico, que tudo funcionou corretamente. Depois eu vou mostrar ele lá no ArcMap. Bom, depois que ele diz que tudo correu bem, ele te convida a gerar uma versão classificada. E já o primeiro diferencial desse Hydroflow anterior é que ele preserva a bacia original e cria uma nova bacia com a classificação.
Então, vou botar um diferencial. Só para dar um diferencial. Bom, já tá gerado. Depois a gente olha lá no ArcMap. Eu queria demonstrar agora o tratamento de algumas condições de erro. Esse córrego do surdo aqui, ele tem uma característica que ele tem alguns errinhos. Bom, então ele informa para a gente que o processamento foi concluído com alguns alertas. Ele te convida a dar uma olhadinha no log, e aí a gente coloca, ele pede para salvar, eu não vou salvar essa versão, porque minha intenção aqui é mostrar um log. Então já tem um segundo diferencial nessa versão, que ele apresenta um log, um arquivozinho, com o que aconteceu de errado. Então ele não deixou de processar, mas ele informa que eu tenho duas feições que não foram processadas. Ele pede para conferir. Depois eu vou mostrar isso lá. E é um log que a gente pode salvar, no caso, isso é pequenininho, mas no caso de muitas informações de erro, ele te deixa você salvar aqui esse log para posterior verificação. E assim eu vou demonstrar mais alguns rapidamente. Esse caso ele não executou porque ele não identificou a foz. Né? Não há conexão. A foz não está conectada no seu limite. Então ele não processou. Não tem como processar, porque como o Zé Augusto explicou, né? Se ele parte da foz para fazer a classificação, se eu não consigo identificar a foz, então ele... Aqui não houve possibilidade. Eu tenho ainda um quarto exemplo. Não foi concluído, ele mostra por que não. Nesse caso aqui, é o contrário. Eu tenho meu limite conectando a mais de uma feição. Então, ele está identificando duas fozes, que também não dá para processar. Então, ele também informa e indica quais são as feições que estão se relacionando com esse limite. Então, assim, eu procurei fazer exemplos bem simples para demonstrar essa característica do produto. Mais um outro probleminha. Nesse caso aqui, no caso eu tenho mais de dois afluentes se conectando numa feição, e ele também para, né, e ele informa, né, não dá para classificar dessa maneira, e ele também informa e convida a verificar no arquivo shapefile o que está acontecendo. O último caso, para não estender muito. Tá. Tá bom. Essa distração foi interessante, porque ele reporta aqui um erro bem grandão aqui, né? Claro, olha só que eu tentei classificar duas. Eu tenho como limite a bacia, uma outra bacia. E ele, opa, não. Não foi de propósito, mas foi interessante. Bom. E nesse último caso, para não me estender, aqui, como o Zé falou, ele encontrou relações inesperadas, ele encontrou feições se tocando, a 10 tocando na feição 12 e encontrou a feição 10 interceptando a feição 13. Então ele também informa isso, mais uma vez convida a verificar, conferir o shapefile. Bom, por curiosidade, no outro dia eu esqueci de colocar a tolerância adequada e ele também... Deixa eu fazer o seguinte, aqui não vai. Mas não funcionou corretamente, né? Lembra, no primeiro exemplo, eu botei uma tolerância inadequada e ele
processou, mas ele não conseguiu encontrar relação topológica em alguns casos. Bom, deixa eu mostrar para vocês a bacia. Não, eu só queria mostrar aqui, ele classifica e ele cria esses campos no arquivo de atributos, né? Então aqui é só para mostrar como ele faz, né? A classificação aqui dessa forma. Uma outra característica interessante é que se você tem um arquivo que existe atributos já com esse nome, ele preserva e cria novos atributos com índice 1, índice 2, índice 3, sucessivamente. Então ele sempre trabalha preservando dados anteriores. Tá? Eu queria também aproveitar e botar aqui o Piabanha, que é uma bacia com mais de 4.000 feições, só para mostrar a velocidade, que essa máquina está bem carregada. Né? O Piabanha está até em metros, né? Não? Bom, não dá tempo nem de puxar um cafezinho, né? Eu vou salvar. Bom, já está salvo. Vou deixar quietinho. Eu não sou muito fluente nessa ferramenta, mas outro dia ele me ensinou como faz e eu vou fazer aqui. Não tem problema. Vou mostrar a classificação para vocês. Eu tive um bom professor. Até 2 anos atrás, eu não sabia que existia SIG, eu não sabia que existia laboratório de tecnologia, eu não sabia... Bom, eu sabia que existia uma linguagem de programação C++, porque eu sou de informática, mas não tinha trabalhado com essa linguagem, não sabia nada sobre as coisas que eu estou trabalhando agora. Então, até motivo de muito orgulho, né? Por não ser da área, eu consegui fazer essas coisas. Bom, então aqui, só para mostrar para vocês as classificações, né? Como ele demonstrou ali. Deixa eu abrir aqui o limite da bacia para a gente... Eu fiz errado. Deu um chabu que sempre errado. A gente está perdendo. Tá, pode. O José colocou logo o Piabanha, porque é uma bacia grandona, ela é emblemática, foi o que eu usei para os últimos testes do software. E aí a gente mostra a classificação. Alguns fluxos foram alterados, porque ele identifica o fluxo. Né? Lá naquele atributo fluxo, ele tem 2 valores possíveis, 1 e 2. Né? 1 é quando o fluxo estava correto, ele não fez alteração. Quando ele coloca o número 2, é que ele está te informando, olha, eu corrigi para você e coloquei esse número. Aqui na classificação. Tem que ser o classe.
Eu acho que o usuário está aqui. Piabanha. Mostrei o usuário. Aqui? Bom, aqui eu tenho a indicação de usuário. Eu quis colocar aqui só para mostrar para vocês a classificação. Ele botou os trollers, né? Acho que o valor está tão baixo assim, mas dá para perceber a classificação. Aqui eu tenho aqui uma nascente, né? Chegando aqui na foto número 7. Bom, eu queria mostrar só mais uma coisinha para vocês, que essa versão de HydroFlow, ela já vem preparada para, entre aspas, falar inglês, né? Eu preparei ela de modo a gente facilmente configurar um estrangeiro que queira rodar em inglês. Eu vou mostrar para vocês. Vou dar aquela executar eu vou fechar o HydroFlow. Eu preciso fechar ele para ele ler a nova configuração, para que ele possa ler a nossa nova configuração. Bom, ele está setado com português. Então, simplesmente fazendo isso, a gente... Eu vou precisar fechar ele, abrir de novo. Bom, então vocês podem observar, ele já está falando inglês. Interessante, porque eu não preciso gerar uma nova aplicação, uma nova versão, a pessoa baixar especificamente. Então, eu achei isso bem interessante. Foram as contribuições que eu dei para o produto. Bom, é isso. Eu não queria me estender muito. O software, apesar de ter sido um grande desafio para mim, mas a demonstração é muito simples e rápida, né? Obrigado a todos. Bem, senhores, só para encerrar aqui então a apresentação, alguns comentários. Deixa eu me entender com o filho. Algumas considerações é que quando a gente processa o Piabanha, que é uma grande bacia, né? Ele tem aí um desempenho rápido. Isso é o lado que não é só do software em si, mas a parte acadêmica da computação, em você bolar uma solução otimizada, bolar uma solução rápida, veloz, esperta, para que mesmo quando a bacia cresça, esse tempo aí de execução ela não cresça tanto. E essa questão da unidade de mapas que você seta ali, etc., aquilo é uma tolerância a imprecisões da própria topologia da rede. Então, a gente costuma colocar assim como um valor padrão 1 milímetro, tá? Que aí, no caso, aí você bota em metros 0,001, você bota quilômetros 0,00001, né? E, entretanto, se você tem um dado com uma qualidade posicional pior, etc., o processo de construção dela, você pode pôr ali um valor mais alto para dar, como eu posso dizer, uma robustez lá no processamento para que ele consiga achar as topologias. Isso, no fundo, todo software de SIG usa, só que essa é uma opção do avançado, que a gente não costuma passar, ou simplesmente a gente ignora. Por exemplo, quando o ArcMap ele vai pergunta em vários processamentos qual é a tolerância X e Y. Aí, como é opcional, você pula, né, etc. É exatamente aquilo. É o que serve aí a nossa tolerância também. Enfim, mas... Então, só para concluir, a gente pensou em um software livre para quê? Por quê, né? Bem, é que a gente entende que é uma soma. Ao mesmo tempo que vai ter o paper publicado, né, a gente vai ter também o código de aberto uso, tanto uso só para os usuários que vão processar as bacias hidrográficas, né, mas como também quem queira contribuir, entender o código, analisar, aplicar em outro contexto, enfim. É mais uma maneira de se registrar o conhecimento, né, e se abrir, já aí aberto, né? Então é um conhecimento aberto, não é só um software aberto, né? Publicação aberta, conhecimento aberto, esse é o nosso intuito. E
da maneira que a gente fez, ele é multiplataforma, Windows, Linux, Mac, etc. E a gente pensa como próximos passos aí, bem, o nosso software ele não tem interface gráfica, né? Vocês viram, é bem objetivo, informa arquivo A, arquivo B e roda, né? Então, a gente fazer essa integração com outros softwares, como o ArcGIS, o CtrlGIS, GVSig, tá? Na forma aí de add-ons de plugins, e a gente vislumbra ser interessante que o software corrija algumas falhas topológicas automaticamente. Então, quando você não tem aquele controle de qualidade da rede de drenagem, né, existem algumas situações que o computador pode tomar algumas decisões por conta própria. Por exemplo, eu tenho um canal principal que não tá fragmentado quando tem uma foz. O próprio software ele pode, caso a gente faça lá o código, obviamente existe aí um certo pode ser esforço em cima, mas a gente pode deixar o software apto a fazer essa quebra aí, por exemplo, automática. Alguns erros ele vai conseguir ajustar, outros não. Então a gente vislumbra isso aí como próximos passos. Uma coisa que eu deixei de falar na minha apresentação é que o HydroFlow 1.0 é uma espécie de versão 2, entre aspas. Em 2008 teve a versão que a gente chamou de 0.9, tá? 0.9 porque é uma versão de teste. No fundo, é que quando eu fiz o primeiro paper, tá? Eu fiz uma prova de conceito, que isso é bastante comum na computação. Você vai, só tem aqui algoritmo novo, funciona assim, paraná, complexidade DLS, mas só que você precisa implementar e executar para que você mostre na prática questões como tempo, execução, etc. Então, quando eu preparei essa primeira versão, tá? Ele foi posto até como software livre, etc., mas de uma maneira ainda um pouco tímida, que ele estava ainda experimental. Tá? Então, isso foi em 2008. Aí, com o passar do tempo, a gente rebutou o código todo, a gente reiniciou um novo código, uma nova estratégia computacional melhor, tá? Baseada até na nossa experiência anterior, tá? Para que a gente fizesse ainda tanto na parte acadêmica, como a parte prática, a parte do software, um software mais ágil, um software que informe os erros, etc. Enfim, que some algumas funcionalidades interessantes. Bem, senhores, convido a todos para que entrem no nosso site. Creio que amanhã, ao máximo, nossa nova versão 1.0 já vai estar lá. Qualquer dúvida, contato, estamos aí através do nosso site, e-mail. Estamos, obviamente, abertos a perguntas também. Queria agradecer a todos. Obrigado a presença aí. Pessoal online também pode enviar questões numa areazinha chamada Questions, aparecendo aí na tela de vocês. Questions, vocês podem informar ali as suas perguntas também. Então, estamos abertos. Obrigado. Temos alguma pergunta inicial? Assim, o pessoal que está online, a gente só não tem como passar o microfone, então eu vou tentar repetir a pergunta aqui antes de responder. Pergunta do público, por favor. Assim como você, agora estagiário, eu também tive que fazer sua nova idade. E uma das funções da drenagem é depois você decidir quais são os principais, os frentes, né? Porque é o caminho inverso, né? Primeiro você classifica e depois você volta, definindo quais são os principais, etc. E esse caminho de volta, ele não faz, ele classifica, ele fazer uma volta na mão dele. Esse caminho de volta seria especificamente o quê? Porque eu tô entendendo que isso já é uma interpretação. Quais são os pedaços, quais são as subbacias que me interessa analisar aquele contexto. Aí já é uma avaliação do próprio analista, né? Assim, seria possível pedir para que ele fatie, separe em shapefile separado, no caso, bacias de até a ordem 3, por exemplo.
Possível, é possível. Isso aí é algo a mais que a gente pode colocar, por exemplo. Mais alguma pergunta? Ali nos slides você delimitou a bacia, né? Mas na demonstração. Seria possível, se eu não tiver da bacia delimitada e eu apontar só o estuário, vocês colocaram, ou botar a bacia, ou botar a drenagem pura e simplesmente sem delimitar, ele executa? Porque Ele executa. se eu botar onde está localizado o estuário, ele executaria. Sim. Aí eu não vi isso na demonstração. Foi algo que a gente aqui poderia ter posto, mas, por exemplo, esse dado daqui, né, eu tenho ponto em verde, então eu posso fornecer tanto a borda, a bacia, como só o resultório. E só tem que estar em outro shapefile. Tem que estar lá o shapefile com o ponto seco ali, o ponto único, você vai, informa, ele faz também. Porque no fundo, quando você dá a borda, ele faz a interseção da borda com a sua rede e acha um ponto. Quando ele não acha... Quando ele acha mais de um ponto, ele dá erro. Teve 2 erros aqui, foram encontrados mais de 2 resultórios, né? E quando ele não acha nenhum ponto, ele dá erro também. Tá? Ou quando, por exemplo, você vai, unece o ponto, mas o ponto ele não está junto à sua rede, né? Ele está fora, por exemplo. Okay? Ele também usaria erro se o exutório estivesse não na ponta de uma linha, mas sim no meio. O exutório que está no meio, sim, usaria um erro. Então, ao invés de colocar a bacia, eu ponho o ponto. Poderia fornecer o ponto só, ele funcionaria. Ele está preparado para isso. Está precisando de uma geometria para identificar a interseção. A geometria do exutório, que no fundo é a exceção, é a única extremidade que não é assente, né? Porque quando ele não tem exutório, ele fica na dúvida, ele sabe que alguma dessas extremidades é o exutório, mas ele não sabe qual, né? Então, olhando a própria rede, não tem como ver qual necessariamente. É pela forma, pelos ângulos, não funciona bem. Então, você só tem que fornecer, você tem que tirar essa questão dúbia, né? Quem é o exutório, e aí eles sabem, então, quem é todo o resto. Não, e no cheiro de drenagem, tiver mais uma bacia, e eu ir tomar 2 resultados. Hoje em dia a gente não preparou o software para isso, mas isso até é uma alteração relativamente fácil, né? Tá? Mas hoje não, aí hoje você faz em 2 passos, né? Em 2 passos, uma para cada bacia. Deixa eu só... Não, eu queria falar justamente a validação, né? Como todo o contexto, né? Tudo que envolve ambiente gráfico, linear, né? Você vai botar um processo de parar e validar, né? Mesmo assim, às vezes ainda pode ocorrer erros, né? Dependendo do valor, né? Tolerância, por exemplo. Você tem várias questões que podem gerar uma execução sem erro. Ele vai dizer que está tudo ok, mas o teu resultado final ele tem erros. Pode ser a topologia inconsistente, mas em uma inconsistência que não gere erro no software, que faz sentido topológico, mas não faz sentido com campo, né? Ou mesmo você coloca a tolerância alta, ele começa a juntar nascentes, por exemplo, que estão próximas. Então, existem algumas situações que, claro, você precisa olhar o dado final e ver se está válido, consistente. As falhas que o software dá são falhas de lógica, né? Não são falhas de campo, na verdade, digo do mapeamento como um todo, né? Os pontos nascentes, ele sair com esses pontos, eu já pensei nisso, mas
A gente não fez ainda. Isso aí é uma operação interessante. Essa opção, né? Que ele te deu os pontos das nascentes. Apesar que, assim, eu acredito que geralmente a pessoa que vai usar esse software, ele faz esse passo fora do SIG que ele usa, mas depois ele volta, tá? Porque o software em si, eu só botei uma caixinha que está separado hoje, pelo menos, né? Mas ele vai estar usando lá o software dele, o Quantum GIS, por exemplo, processando, vai parar, vai para esse software, depois volta. E quando ele volta, ele tem essas possibilidades, por exemplo, de gerar nascente, tá? Porque a partir do momento que está com fluxo e está com ordem, você pode pedir os pontos iniciais dos canais de ordem 1. E aí ele vai te dar só as próprias nascentes. Mas sim, o próprio software pode ter uma sequência de facilitadores, de resultados derivados que só vai facilitar a vida do usuário. Isso é bom, inclusive, que a gente tenha esse feedback, porque isso gera ideias para a gente também, né? Então, frente a esses feedbacks, aí eu reforço aqui o nosso contato, o nosso e-mail, a gente pode, inclusive, fazer uma orientação dessas novas funcionalidades. Tá? Temos mais um, Marcelo? Ele só trabalha bacia com bacia. Hoje só. Bacia com bacia. Temos um sistema. Pode ser uma bacia pequena ou muito grande, mas bacia. O que acontece que se, por exemplo, você tem uma folha topográfica ou uma mescla de folhas topográficas, por exemplo, uma área ampliada enorme, e você quer classificar só a partir de um ponto, né? Então eu tenho a área grande, por exemplo, aqui. Deixa eu voltar, sempre indo e voltando. Mas, por exemplo, aqui, eu tenho essa área toda, mas eu quero a partir de um ponto no meio aqui só, né? Tá? Ponto meio, é o meio aqui. Se eu coloco hoje, o jeito que está feito hoje, tá? Que eu não considero a forma mais fluida. Você bota o resultório no ponto onde é que você quer, né? E você apaga o segmento subsequente só porque roda, ele só vai dar uns alertas só dizendo que há canais que não estão dentro da área que ele classificou, né? Porque estão fora da subbacia a partir daquele resultório, tá? Pelo que eu vi, ele só leva em consideração a geometria. Também. A topologia, na verdade. A altura não. Só. No fundo é topologia mesmo. Ele só vê quem é que está conectado com quem, só. A partir do resultado. Tem algum plano desse software futuro criar no portal do software público? Com certeza. A gente chegou a conversar com eles há mais de ano atrás, mas acabou que a gente parou as conversas, mas com certeza isso é possível. Isso é bom, inclusive, interessante para a gente e para o software. O software tem a maior visibilidade, né? Exatamente. Trabalha com coordenadas geográficas? O sistema de coordenada aí tem que ser igual do exutório da rede, só. Aí se é latilônico, se é projetado, isso não... No fundo, alterar datum, projeção, você não afeta, você afeta a forma, mas não a topologia. Então isso não afeta aqui qual rio é conectado em qual. Mais algum? Não? Deixa eu ver o pessoal online aqui. Não houve filtro antes. Vamos ver as perguntas. As perguntas que eu não responder agora, tem alguns comentários também, a apresentação solta. Um ponto importante que eu vi aqui é que, dependendo da escala cartográfica, isso pode afetar
o nível de, como é que fazer? O nível de capilaridade à rede, você ter mais ou menos canais apresentados, e obviamente isso afeta a ordem, mas isso independe isso independe do software, seja ArcGIS, Hidroflow, qualquer outro, né? Isso é uma questão de adequação da sua escala, né? Obviamente, se tiver um mapeamento um para 500 mil e um para 10 mil, no 10 mil você vai ter a maior capilaridade. No fundo, quando a gente pensa em ordem estrada, a gente pensa em todos os canais mapeados e não só alguns, tá? Só que hoje, enfim, é que tem um outro lado, aí a parte da discussão acadêmica, que hoje a utilização dessas ordens é bem diferente da proposta original deles. A gente subverteu um pouco a proposta original e quando a gente fez isso no uso prático, né, tem algumas considerações de método também, por exemplo, essa agora de escala. Você tem uma outra questão, mesmo que você tenha escala e mapeamento boa, às vezes você está usando imagens satélite, você está usando outros métodos, né, que não permite algumas áreas que você, por exemplo, consiga identificar alguns corpos hídricos, canais, isso tudo afeta aí também no seu mapa, entre aspas, e obviamente nas suas ordens, tá? Algumas perguntas eu acho que eu já respondi. A Yara perguntando aqui quanto tempo levou para especificar e desenvolver o Hidroflow. Yara, não foi um desenvolvimento muito cartesiano, no sentido de software básico, né? Você tem uma fábrica de software, empresa A, fábrica de software, aí vou especificar com o cliente, aí eu pego o requisito, aí eu vou implementar, porque foi um desenvolvimento de um novo algoritmo. Então, mas tudo começou a minha, como posso dizer, a minha inquietação começou em 2004, quando eu fiz a bacia do turma à mão, né? Em 2008 saiu o protótipo, que era bem frente hoje, era bem protótipo mesmo, e ao longo da minha formação na computação, na graduação, na pós-graduação, que eu fui acumulando conhecimentos novos para pensar de novas maneiras o código, né? E hoje ele está no estado que está. Daniel, a tolerância, unidade, você que opta que está no sistema de coordenada do seu dado. Então, se, por exemplo, o dado está em metro, você coloca em metro. Se o dado está em grau, você coloca em grau. Tá? Então, você sempre segue o sistema de coordenada que seu dado está. E os dois precisam estar no mesmo sistema, pelo menos hoje em dia é assim. O software ele não faz nenhum trato diferente a esse sistema de coordenada. Bem, senhores, respondendo... Zé, tem uma pergunta ali, logo depois dessa, que eu achei interessante. Pode falar. Não, vamos falar. É que eu estou tentando voltar, voltei. Qual o efeito da Bruna Arbo? 10,58. 10,58, Bruna Arbo. Aham. Qual o efeito do valor da tolerância no processamento? Se você coloca a tolerância alta, mais, ele pode começar a fazer a conexão, por exemplo, de drenagens de nascentes próximas, mas que não estão necessariamente conectadas, como é o caso aqui. Tá vendo? Eu poderia conectar alguns desses canais de ordem 1, né? Quando os rios estão muito próximos, né? Se eu boto uma tolerância alta, aí eu uno. Eu começo a considerar que a distância entre essas feições é desprezível. Tá? É zero, na verdade. É zero. Tá? E se eu boto baixo demais, o erro do próprio dado e do próprio computador, que ele tem um erro também, tá? Podem dar, como eu posso dizer, topologias incorretas. Ele pode não, por exemplo, conhecer alguma foz aqui, tá? Se for baixo demais. 1 milímetro costuma ser suficiente para que você evite o erro do computador, tá? O erro lá do próprio cálculo, computador, ok? E se você precisa de um
de um número mais alto, aí essa é uma avaliação do próprio usuário, dependendo da qualidade do dado, a precisão ortográfica, etc. Tá? Mas o número em si é uma avaliação do próprio usuário frente à base de dados que tem. Está sumindo aqui. Tem apenas um ex aqui. Ex Diga. A distribuição do código-fonte vai ser feita O pelo próprio site é só baixar. Ou seja, tem alguma intenção futura de colocar algum repositório como o GitHub ou algo assim? Podemos. Ainda não pensei a fundo sobre isso, porque, por exemplo, colocar esses repositórios facilitaria, por exemplo, que alguém que encontrasse um bug, aí abre um ticket lá, encontrei um bug para essa base de dados fazendo assim, assim, assado. Ou, por exemplo, alguém que faz a sugestão de uma alteração nova. Olha, eu sugiro o Hydroflow, a versão nova, faça isso, faça aquilo. Então, você tem um sistema de controle, né, das manifestações dos próprios usuários, na verdade. Mas, pela quantidade de usuários que temos hoje, não sei quantas pessoas nós temos aqui. Não, mas hoje nós temos, enfim, a gente a versão anterior chutaria uma centena é muito hoje, tá? São que a gente colocou no ar em 2008, a gente não divulgou muito. E que mais? Mas, enfim, vemos que naturalmente, conforme a humanidade cresça, a gente pode, por exemplo, caminhar com um repositório desse. É C++, o software é todo feito em C++. A parte para ler o shapefile especificamente, a gente usa a biblioteca do Shapelib, tá? Que é a própria shapefile. Interface feita no Qt, qual versão? Qt 4.441. Especifica 441. Porque é o seguinte, porque recentemente, até recebi um e-mail ontem de uma pessoa perguntando, roda no Windows 10? Bom, eu não tive a oportunidade de testar, eu acredito que rode, mas de qualquer forma, o projeto Qt, lá o pessoal criou a versão 5.5, que gera executável especificamente para o Windows 10. Mas a gente fica 2, 3 meses sem olhar no site, a gente, né, já tem uma versão nova, mas não acredito que haja nenhum problema com essas versões, não. Senhores, no próprio site, inclusive o vídeo, né, a gente filma a tela aqui, aí o vídeo também vem estar lá junto com o áudio. Umas últimas perguntas aqui para o nosso... Opa, não tem mais um presencial, desculpa. Vocês têm algum planejamento futuro, assim, porque vocês fizeram essa etapa até agora, né, das 2 classificações Sim. de drenagem. Existe algum outro plano, tipo, fazer delimitação de bacia de acordo com a classificação, por exemplo, de primeira, segunda e terceira ordem, ou outras, né? Algumas funcionalidades novas que, por exemplo, tem a ver no sentido do tema, né, que é o tema também bacia hidrográfica, tá? É sempre um tema que nos chama atenção, mas em termos de código, seria quase como outros softwares, ou outros códigos juntos, né, este aqui, e a gente crê que talvez o melhor caminho seja integrar com outros software livres, ou mesmo com ArcGIS, tá? Porque lá já tem muitas coisas dessas prontas, entretanto você precisa de dados adicionais, enfim, sempre que houver a possibilidade de a gente criar um algoritmo novo, no sentido de, olha, uma análise espacial diferente, uma maneira diferente, com um dado que você entra diferente, etc. E isso está no nosso plano. Agora, quando é reimplementar funcionalidade, a gente não está pensando em fazer um outro software que vai concorrer, rivalizar, etc. Não, a gente está pensando em somar funções, né? Então, creio que quando a gente fizer essa integração com esses softwares, tá?
essas outras funcionalidades elas vão naturalmente sendo ali agregadas, tá? Porque grande parte delas o software já tem. A questão é que você sempre precisa do dado numa certa condição, etc. Você tem outros requisitos, na verdade, como por exemplo, aqui a gente tem o requisito de ter lá a topologia certinha, editada, etc. A propósito de algumas das manifestações aqui, o nosso evento não tem pompa, mas tem circunstâncias. Né? A circunstância de ser um trabalho desenvolvido no ambiente universitário e a opção, né, uma decisão com base filosófica de ser um produto livre, um software livre. E é exatamente isso, quer dizer, quando vocês têm intenção, o que nós queremos efetivamente é que a partir de agora, de apresentar uma ideia, um caminho, que isso passe a ser um problema, entre aspas, de todos nós, de todos os usuários. Né? Nós não queremos aparecer na fita, nós queremos estar escondido no meio dos vários parceiros. E o convite que nós fazemos é exatamente isso, que a partir de uma ideia, que cada um que possa contribuir, trazendo a anotação dos defeitos, espero que não existam muitos, né? Ou novos caminhos, e não somente a partir disso que está sendo lançado hoje, mas qualquer outra ideia, qualquer outra inquietação, qualquer outro problema no cotidiano dos senhores, né? Para desenvolvimento dessas soluções. Né? São coisas pequenas, mas são sempre contribuições. Não chega à dimensão da mandioca, mas é um processo tecnológico que a gente espera que tenha aí a sua utilidade. Senhores, as perguntas online que não forem atendidas, a gente responde depois via e-mail, mas só fazendo um apanhado de algumas manifestações que eu vi. O software vai estar no nosso site, só para insistir, eu acho que as perguntas foram feitas até antes de eu anunciar isso, mas só para frisar, tá? Então, o nosso site, a partir de amanhã, ou hoje à tarde, talvez, lá vai ter esse vídeo, a apresentação, o próprio arquivo, vai ter o software, o código-fonte, tá? E nós estamos preparando nos próximos dias, um passo a passo também, um tutorial de como se usa, algumas questões chaves que nós vimos aqui, a tolerância, por exemplo, você pode formar bacias, utório, etc. A gente vai tratar isso nessa espécie de guia, tá? A publicação acadêmica, que já tem daquela versão de 2008, eu coloco no site também, quem aí tem esse interesse da parte acadêmica, e assim que feito e publicado o novo paper, que já está bem avançado, tá? A gente coloca também no site, que vai trazer detalhes técnicos do código, não do código, né, mas da questão computacional, como é que foi feito o processamento, a estratégia utilizada, a complexidade do código, enfim, toda aquela parte aí própria da computação. Então, é isso, mais alguma última questão? A gente pode ir para o nosso coquetel? Sim, mais o pessoal. Brinde, tá mesmo? Brinde. Só um brinde. Pessoal online aí, infelizmente, a gente não... Padrão brasileiro, nós temos aqui o nosso site, a partir de amanhã, quem sabe... A partir de amanhã vai estar... Não, o site está no ar, mas ele está apontando para o webinar agora. Estamos trabalhando. Mas amanhã estará. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, senhores. Obrigado a todos que estão online. E vamos nosso brinde. É um humildezinho para não atrapalhar o almoço de vocês, tá? Você manda uma foto pro pessoal online. Vou dar uma foto pro pessoal aí online, nosso brinde. Vocês brindem aí pra gente, por favor. O Álcool Flow. Obrigado, senhores. Online aí. Até mais.